Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos estudar polígonos. Bom, antes da gente definir polígonos, é importante nós buscarmos saber o que são linhas, né? O que são linhas e como classificar linhas. Bom, linhas é apenas um desenho, um risco. Você pega aí seu lápis, né? A ponta de sua caneta e vai desenhando aí a mão livre, né? Então, nós podemos classificar essas linhas em abertas e fechadas, simples e não simples. Aberta, como o próprio nome está dizendo, é aquela linha que está aberta. Fechada é aquela que está fechada. Simples é aquela na qual não há um cruzamento. Não simples é aquela que há o cruzamento entre essas linhas. Então, vamos observar aqui para esses exemplos nessa tabelinha. Bom, a linha aqui é exemplos de linha aberta e simples. Olha só, está aberta, não tem cruzamento, então eu digo que ela é simples. Aqui ela está fechada, não tem cruzamento, é uma linha fechada sem cruzamento, então simples. Neste outro caso aqui, ó, não é simples, porque ó, ela está aberta, mas houve aqui um cruzamento, certo? Aqui também houve um cruzamentozinho, ó. E aqui, nesse caso, está fechada e também houve um cruzamento, ok? Bom, nós temos as linhas poligonais. E o que são as linhas poligonais? As linhas poligonais são aquelas feitas apenas por segmentos de retas, que nós já estudamos nas aulas anteriores, né? O que são segmentos de retas. Então, essas linhas também, elas recebem a mesma classificação. Elas podem ser aberta, quando ela é aberta, claro. Simples, quando não há cruzamento. Fechada, toda fechada, simples, quando não há cruzamento. Não simples, quando há cruzamento, né? Aberta ou fechada, ok? Então, agora nós sabemos o que é uma linha aberta ou fechada, simples ou não simples, e agora a gente vai saber definir o que é um polígono. Então, o que é um polígono? O polígono é a reunião de uma linha fechada e simples, ok? Formada apenas por segmentos de retas com a sua região interna. Então, vamos lá. Nesse primeiro quadrinho aqui, ó, nós estamos vendo apenas polígonos. Por quê? Porque são linhas, todas elas são fechadas, são simples, porque não há cruzamento, e são formadas por segmentos de retas, ok? Já deste outro ladinho aqui, ó, vocês podem observar, ó, vamos ver cada um deles. Nesta figurazinha aqui azul, observem que aqui eu tenho um segmento de reta, aqui é o segmento de reta, já aqui, ó, não é um segmento de reta. Então, isso aqui eu não chamo de polígono. Nesse caso aqui, ó, não tenho segmento de reta, eu tenho uma linha poligonal fechada, mas ela não tem segmento de reta. Neste caso, também não representa um polígono. Aqui, ó, está aberta. Esse outro exemplo também é uma linha aberta, não é nem uma linha poligonal aberta, né? Então, não é um polígono. Essa aqui também não é um polígono. E nem este daqui também não é um polígono, ok? Bom, os polígonos, eles podem ser convexos e não convexos. Qual a diferença entre eles? Olha só, os convexos é quando você traça qualquer segmento de reta e se as extremidades dele estiver contido dentro do polígono, toda a sua região, a parte do segmento de reta vai estar contido neste polígono. E o não convexo é quando é possível você colocar extremidades dentro deste polígono e algum pedaço do segmento de reta fica do lado de fora desse polígono. Então, observe esses dois exemplos aqui, ó. Se eu peguei segmento de reta, eu coloquei uma extremidade aqui e a outra aqui. Quando eu faço esse segmento de reta, observe que essa partezinha aqui, ó, ela ficou fora, ok? Ó? Então, isso aqui representa um polígono não convexo ou côncavo, ok? Que nem esse exemplo aqui também, ó. Se eu passar um segmento de reta aqui, ó, observem que, se eu colocar aqui, ó, A, B, observe que eu vou ter essa região aqui, ó. Esta região, ela vai estar fora do meu polígono. Nesse caso, ela também é um não convexo ou côncavo. Já aqui é um exemplo de um polígono convexo, porque qualquer segmento de reta que eu colocar aqui, ó, e as extremidades vai estar dentro do polígono, todo o interior do segmento também vai estar dentro do polígono, ok?
Bom, aqui tem uma atividadezinha. Quais são os polígonos convexos? Então, pessoal, de cara você já vê que é a letra E e a letra D. Porque se você pegar qualquer segmento de reta aqui, ó, sempre vai estar inteiramente contido no polígono. Já se você colocar isso aqui, ó, bem aqui, se eu colocar aqui, eu já vou ter uma parte do segmento de reta fora. Esse aqui também do mesmo jeito, ó. Esse aqui também, olha só, ok? Esse aqui também. Então, nenhum desses outros aqui são convexos, eles são chamados côncavos, né? Ou não convexos. Bom, vamos ver o que são os elementos de um polígono, né? Um polígono, ele tem alguns elementos e nós vamos estudar alguns deles, né? Então, observe esse polígono ABCDE. Bom, esses segmentos de reta AB, ou o segmento de reta AB, BC, CD, DE e EA, eles são ditos lados do polígono. Esses pontinhos aqui, A, B, C, D e E, são ditos vértices, ou seja, o encontro desses segmentos de retas aqui, ó, eles são ditos chamados de vértices. E essa partezinha verde aqui que vocês estão vendo, ó, eles são ditos ângulos internos do meu polígono, ok? E esses segmentos de reta, ó, aqui, eles são chamados de diagonais. E o que é diagonal de um polígono? É o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos desse polígono. Nós vimos já nas aulas anteriores o que são vértices não consecutivos, ou seja, quando um não é extremidade, um ponto não é extremidade do outro, né? A gente viu o que era segmento de retas consecutivas e não consecutivos, ok? Então, a diagonal de um polígono é o segmento de reta que une dois vértices, né? Não consecutivos. Então, esse vértice aqui é consecutivo desse, né? Mas ele está unindo o AC, ou seja, dois vértices que não são consecutivos, ok? E esses verdinhos aqui, como eu já falei, são os ângulos internos do meu polígono. Bom, os polígonos, eles recebem nomes especiais, né? E nós vamos estudar alguns deles. Por exemplo, um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Um polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. Um polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. Que tem 6 lados é chamado de hexágono. Que tem 7 lados é chamado de heptágono. Que tem 8 lados é chamado de octógono. Que tem 9 lados é chamado de eneágono. Que tem 10 lados é chamado de decágono. Que tem 11 lados é chamado de andecágono. 12 lados dodecágono, 15 lados pentadecágono e 20 lados é icoságono. Existem alguns polígonos que não recebem nomes especiais, mas estes aqui é importante que vocês saibam o nome deles de acordo com o número de lados, porque podem vir a ser cobrados aí nas séries posteriores, tá bom? Então, é importante que vocês tentem saber o nome desses polígonos de acordo com o número de lados, ok? Bom, outra coisa interessante aqui que nós devemos saber é que um polígono ele pode ser dito regular ou não regular. Quando é que um polígono se diz regular? Quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes. Por exemplo, observa aqui, ó, todos esses lados aqui, ó, eles têm a mesma medida. Aqui é um caso de triângulo equilátero. E todos os seus ângulos são congruentes, tem medida de 60 graus. Logo, ele é um polígono regular. E aí nós temos o quadrado, temos o pentágono e temos o hexágono, que são exemplos de polígonos regulares. Então, por hoje, nós vamos encerrar e depois vocês podem assistir o próximo vídeo que nós vamos falar de triângulos. Até mais, tchau, tchau.